Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui para a promoção de um vídeo. Hoje convidei um grande amigo aí, estamos aprendendo junto, conhecendo junto, Rodrigo Trips. Ele é mais um sofredor aí da área de PCP, mas que ele está trazendo as varinhas mágicas aí para conseguir resolver todos os problemas do PCP. É com você, Rodrigão. Bom, boa noite. Primeiro, agradeço o convite, né, André? É sempre bom a gente compartilhar conhecimento. Não vamos falar tudo, mas vamos falar coisas importantes, né? Eu estou na indústria desde 2004, no PCP, mais precisamente em 2007. E foi um daqueles casos comuns do Brasil que eu não queria trabalhar no PCP e eu fui obrigado a trabalhar no PCP, basicamente, né? Então, quando entrei na indústria, eu não tinha conhecimento nenhum sobre planejamento. Apesar de falarem que a primeira coisa que o ser humano aprende a planejar é quando ele vai no banheiro e olha se o papel higiênico está no banheiro, né? Ele já começa a precaver o recurso. É um exemplo esdrúxulo, mas é o começo, né? Minha primeira experiência profissional foi na Rudolf Usinados S.A. Hoje ela é uma holding, né? Uma empresa composta por outras 5. Se não me engano, até tem uma 6ª empresa no grupo. Talvez uma das maiores e melhores empresas no segmento de usinagem. É uma empresa que não vende produto, ela vende serviço. Eu trabalhei lá até 2015 e lá eu conheci o que é PCP, né? E por a Rudolf sempre trabalhar com montadora, com sistemista, com empresa linha branca, por exemplo, os clientes da Rudolf sempre foram Bosch, Magneti Marelli, Ford, Fiat, Scania, antiga Siemens Equipel, né? Não é da geração de música que vão ouvir esse bate-papo, mas o relógio de medir energia elétrica, ele não era digital, ele era analógico, né? A Rudolf fazia componentes para isso. E a gente sempre teve acesso às melhores práticas de mercado do mundo, porque a montadora, ela sempre viveu disso, né? Hoje, por exemplo, se tu for cotar um produto para uma empresa metalmecânica, o target está feito. Tu não vai dizer qual é o preço. Eles dizem, ó, eu pago até tanto, tu entra num mercado de concorrência. Se tu atingir o preço, no outro ano tu vai ter que dar uma parte do lucro para a empresa, para o sistemista ou para a montadora, e em 3, 4 anos tua margem de lucro chega a zero ou negativo. Por isso que essas empresas têm tantas áreas de melhoria contínua, né? Porque elas precisam ir aumentando a margem de lucro, que elas sempre vão fatiando esse lucro com o cliente. Mas também tem outro lado, né? Essas empresas, elas investem muito em tecnologia. E acho que é dali que vem a minha veia, porque em 2010 eu chorava todo dia chorava, digo assim, a forma de falar que eu passava para o diretor da empresa que eu trabalhava que não dava mais, que isso não era vida, que a gente ficava dentro da empresa 10, 12 horas por dia, e não é porque a empresa obrigava, porque nós tínhamos um grau de comprometimento elevado, e entendíamos que tinha que fazer o melhor que dava com a ferramenta que a gente tinha. E aí foi onde eu conheci um software, na época chamado Preactor. Ele era comercializado no Brasil por algumas empresas. A pioneira do Brasil foi a Tecmaran, fica em Vitória, no Espírito Santo. Mas eu conheci numa empresa que não existe mais hoje, que é a Axera. A Axera acabou se desmembrando com o passar do tempo e virou Nel, que hoje talvez é a maior player da América do Sul. Não sei se da América Latina, não tenho esse conhecimento. Também virou a NSB, que é uma outra grande empresa que eu sou parceiro. Eu digo parceiro assim, eles me ajudam com material para curso e outras situações que eu preciso de momento. E também para a PS3. A PS3 foi uma empresa de APS que eu fui consultor por 4 anos de implantação de APS. Então, lá em 2010, me botaram num carro e falaram, ó, vai para o Rio Grande do Sul e conhece o que é essa ferramenta. Te juro, André, não tinha noção do que eu ia ver. Liguei para essa empresa, não sabia o que era um APS e não existia material na internet para pesquisar. Era muito pobre de informação. E vamos e convenhamos, em 2010 o Google não era a potência que é hoje, né? Tinha uma limitação do que buscar no Google. E lá fiquei uma semana em cidades do Rio Grande do Sul, fui para um condomínio industrial que tinha, não lembro agora a cidade, era próximo a Porto Alegre, e lá eu conheci o App Center, fui visitar algumas empresas que tinham isso implantado, e quando eu voltei a gente fez um relatório de visita e falei, é isso que eu preciso, é isso que a Rudolf precisa, né? E a Rudolf, como sempre foi
uma empresa muito visionária, ela falou, vamos comprar. E na época a gente comprou, e o processo de instalação não foi nada do que a gente esperava, porque tu acha que estás pronto, tu acha que tu é um baita de um planejador, e tu é um bombeiro, e quando tens que definir estratégia, método de trabalho, aí tu é surpreendido com uma série de fatores que tu não conhecia. Então eu digo assim, a empresa que não tem APS hoje, ela normalmente tem um PCP que gera ordens de produção. Essa empresa ela tem profissionais extremamente capacitados em termos de comprometimento, conhece normalmente o produto, mas vivem o dia inteiro correndo atrás de peça. Elas não têm uma visão de longo prazo e elas são reativas. Elas avisam o cliente depois que atrasou. Elas não conseguem ser preventivas e negociar um possível atraso, um lote parcial. Então, 2015 saí da Rudolph com o Preactor a pleno vapor. Até hoje a Rudolph usa o Preactor muito bem. Os planejadores que lá estão, acho que o usuário deles que user é o Smart. Opera muito bem. Fui me aventurar no grupo Mirror, que é eletrodoméstico em Timbó, fiquei 1 ano na empresa de motores. Aí fui para a Karsten, que é uma empresa têxtil. É a 5ª empresa mais longeva do Brasil hoje. Ela está indo para 145 anos de atividades ininterruptas. Ela perde para outra têxtil, que é a Hering, também aqui da região, que eu fico situado, para a Casa da Moeda, para o Grupo Mackenzie e para mais uma outra empresa, elas perdem. Ou seja, em termos de longevidade. E, curiosamente, todas essas empresas têm APS, que eu falei, né? Então, e quando eu saí da Caixa em 2017, eu fui virar consultor de APS. A PS3 me convidou para ser consultor. Aí, ali eu estava no nível que eu achava que eu sabia muita coisa, e fui lá e tomei mais um tombo, porque daí eu vi que o que eu sabia era uma fração, e o que eu precisava aprender era muito mais do que eu sabia. E no final de 2021, eu decidi que era a hora de trilhar a carreira solo. Então eu me desvinculei da PS3 e abri uma consultoria, porque eu vi um gap de mercado que era preparar as empresas para receber a PS. Né? Porque hoje a taxa de sucesso de um APS ela é bem relativa, porque as empresas que comercializam, elas vendem uma solução, e elas estão corretíssimas no processo delas. Mas normalmente a empresa que compra, eu diria assim, existem 4 tipos de empresas que vão comprar um APS, talvez. Tem a empresa que precisa e sabe o que é. Essa empresa, ela já está se preparando, ela monta uma equipe de Lean, ela tem cronoanálise, ela tem processos bem definidos, ela já tem regras de planejamento, tem uma carteira consolidada de clientes. Essa empresa, ela vai ter perenidade no uso da ferramenta. Quando acabou o projeto, ela continua o processo evolutivo. Normalmente ela tem TI interna ou tem consultores terceirizados trabalhando para elas. Existe o segundo tipo de empresa, que é aquela que vai comprar porque o vizinho comprou. Então, talvez são cidades menores, onde tem 3, 4 grandes empresas, uma empresa comprou, tem a reunião do sindicato patronal, o cara fala, eu comprei o APS, outro, opa, eu também vou ter. Ele vai lá e compra e talvez nem sabe se precisava, mas apesar de que, na minha opinião, toda empresa precisa, pequena, média ou grande. Existe o terceiro, que vai comprar um APS porque não tem nada e acha que o APS vai fazer tudo. Ele faz tudo, mas não é para ontem e tudo tem um custo, né? E existe o quarto tipo de empresa que vai comprar um APS, que é aquela empresa que está buscando o que tem de mais moderno no mercado, só que tu vai ver o parque fabril dela tem 30 anos de média de uso das máquinas. Né? Então, assim, ele vai ter uma ferramenta potente e máquinas que não entregam produtividade. Então, assim, em 2011 eu vi que tinha um gap muito grande de mercado para atuar, e eu decidi virar um consultor que prepara a indústria para receber MES, APS, RFID, sistema de gestão de estoque, e também que forma equipes de PCP. Então, assim, hoje a minha especialidade, eu diria que é orientar e dar mentoria para empresas que queiram ter projetos contínuos de evolução. Né? Então, é nesse ponto que eu estou atuando hoje.
Não, realmente, pelo que você descreve aí, é bem interessante. Com esse quarto ponto aí, a gente se enxerga, né? Vamos comprar um software daqueles mais fantásticos e o maquinário tá caindo parafuso lá, né? Pô, Eu vou te dar um exemplo. É, hoje, quando me chamam para uma consultoria, eles dizem assim, Rodrigo, quais são os 3 melhores MES de mercado? Para quem não sabe, MES é um sistema de coleta de apontamento. Normalmente ele é feito com uma IHM, né, interface homem-máquina, e se busca sensorizar o máximo possível da operação. Então, por exemplo, eu vou para algumas empresas que têm por padrão comprar máquina usada, de concorrente, ou não tem manutenção preventiva. Não tem problema a máquina ser uma máquina antiga, tem problema a máquina não ter manutenção. Tem empresas que têm máquinas antigas que rodam que nem um reloginho, tipo, precisas. Então ele chegou e disse assim, Rodrigo, vamos digitalizar todo o processo de apontamento. Tem máquina que não se encaixa, mas tem máquina que o apontamento tem que ser manual, ou tem que botar ela em linha para algum ponto da operação pegar o apontamento, né? Então, quando eu digo assim, primeiro vamos falar assim, ó, primeiro, qual que é o tempo médio de uma máquina tua na tua empresa? Ah, X anos, beleza, tá bom. Me mostra o calendário de manutenção preventiva. Não tem. Aí eu digo, então, vamos partir para um MES mais manual. Mas por que MES não é automatizado? Não, MES também é manual. uhum. Eu trabalho em empresa e 100% do apontamento é feito pelo operador, digitado manualmente, passado um código de barras. E funciona perfeitamente. Ah, mas o meu grau de acuracidade quanto à parada, né, quanto a perdas, não é tão preciso. O ótimo é inimigo do bom. Se eu tiver um dado que me dê coleta diária, turno a turno, eu já estou 80% na frente de todos os meus concorrentes. Eu estou muito avançado. E depois, se eu quiser ir para uma empresa, por exemplo, a PPI Multitask é uma empresa que fica baseada aqui no Sul, ela é um braço da VEG, e eu via recentemente um MES deles em operação numa empresa de Timbó, Santa Catarina. A menor função daquele MES, na minha opinião, é medir produtividade, tá? Porque ele pegava a temperatura de peça, temperatura do óleo, vida útil de ferramenta, ele pegava os tempos de ciclo parados, a produção era consequência disso. Então, assim, mas é porque é uma empresa que eu fui visitar que ela trabalha apontamento há 15 anos já. Não é de agora. Eles passaram por apontamento manual, experimentaram um MES de mercado e agora resolveram comprar um MES e desenvolver do jeito que eles precisam. Então, ali está uma sacada boa, André. Por que eu não compro um MES que seja flexível e que se customize para o meu chão de fábrica? Porque nem sempre tu ir para os maiores players significa que a tua taxa de sucesso vai ser grande. Né? E também os maiores players também tendem a ser mais caros. Né? Ah, eles me oferecem mais pós-venda, tem equipes de suporte maiores, mas também a tua fila de espera pode ser maior, a tua resposta pode não ser satisfatória. E dependendo do teu tamanho, a tua demanda não é significante para eles. Então, assim, MES é um exemplo claro disso, tá? Então, assim, primeira pergunta que me fazem, Rodrigo, vamos digitalizar o processo de apontamento. Calma, primeiro vamos ver a tua realidade. Outra coisa importante, André, o Médio Vale do Itajaí é uma região abençoada, porque o nível de escolaridade de muita empresa é de 2º grau para cima. Sim. Tem empresa que paga curso técnico, profissional, faculdade. Então, assim, tu consegue botar ferramentas mais modernas. Mas vamos falar que vou para uma região, aqui de Santa Catarina mesmo, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, onde a empresa tem por faixa de escolaridade 4ª série, ensino fundamental, ensino primário. É diferente, tu não vai conseguir usar um termo, por exemplo, assim, item, código de produto ou SKU. São 3 terminologias para a mesma coisa. Uhum. Então, assim, em que grau que eles estão de atualização em relação ao processo, sabe, de PCP ou de fábrica? Então, é uma coisa que se olha também. Eu vou olhar a escolaridade, eu preciso saber com quem que eu estou trabalhando. Outra coisa, vou botar a MES. Qual que é o meu grau de absenteísmo? Quantas pessoas rodam por mês na minha fábrica? Eu demito muito, eu contrato muito, as pessoas faltam muito, eu tenho muita licença por atestado, por licença maternidade. O que pesa? Né? Então, esses são fatores que tem que olhar, porque só comprar tecnologia não resolve nada. É aquilo que eu digo, o dinheiro, ele compra tudo, ele só não compra cultura. Uhum. Cultura tu cria. Sim. Então, A gente assim, depende.
Infelizmente, toda e qualquer, né, tecnologia, né, a gente depende do ser humaninho, né? Sim. Então, se não tiver cultura enraizada e eles não comprarem também a ideia, não tiverem engajados ali, é como o sistema WMS, toda e qualquer outra ferramenta aí de apontamento aí, se não você comprou um WMS e aí os inputs lá das informações forem erradas, não vai ter a localização correta. E Ah, por Por diante. isso, por isso da preparação da empresa para receber ferramenta, né? Porque eu Uhum, diria assim, o APS, ele é o cérebro. Só que daí vem os pontos que são cruciais, né? Primeiro ponto, a gente vai tentar entender como funciona o ERP e o MRP de uma empresa. Uma forma de medir o uso dessa ferramenta é tu descobrir quantas planilhas rodam em paralelo. Se tiver planilha, o MRP não está funcionando, nem o ERP. Porque uhum, tu concorda comigo. Se uma coisa funciona, tu não precisa de planilha. Eu digo assim, o Excel é uma ferramenta de apoio. Ela serve para te validar dado. Quando o dado vem do Excel para alimentar outra coisa, é que o ERP não está sendo usado. Esse é o primeiro ponto. Então, o Preactor precisa, que é o Op Center, ele precisa de uma base boa. Porque, assim, existem ótimos Op Centers no mercado. Então, assim, o que se fala no mercado, né, não é uma opinião do Rodrigo, tá? É uma opinião de mercado. Primeira prateleira, Op Center APS da Siemens, e logo junto vem o Deline Hortens, da SK. O Op Center, líder de mercado, está mais tempo no mercado, tem uma rede mais difundida de prestadores de serviço. O Deline Hortens. Ele começou a ser explorado há pouco tempo pela SK, porque antes ele era operado por uma outra empresa, se não me engano, G2A era a empresa. Então ele era mais restrito. Aí tu vai para um grau de exigência um pouco menor, aí tu pega um drummer da vida. Esse é conhecidíssimo no Brasil, né? E dali para baixo, aí chove a PS, mas daí eu vou te falar assim, é aquilo que entrega, que são os tops de mercado, e outros que têm aplicações mais simples, que em muitas empresas vão se encaixar muito bem, só que em grandes empresas vão penar para entregar o que se promete. Então, eu vou olhar para uma APS, beleza. Primeira coisa, MRP e RP. Como funciona? O que está sendo usado? Tem Excel demais? Primeiro passo, vamos eliminar o Excel. Então, o APS pode começar a ser instalado, só que, assim, tu compra o projeto APS para 6 meses, 8 meses, 9 meses, um ano. uhum, E o dono quem compra diz assim, daqui a um ano vai ter o Go Live e eu vou sair voando. Acabaram-se os meus problemas. Aí vem o primeiro tombo do cavalo. Porque o APS é uma ferramenta de evolução contínua, diária. O que usa, ele tem que ser dedicado ao software. E tem que ser uma pessoa com a mente aberta e que tem um trânsito muito fácil entre as áreas. Uma pessoa que transita bem, sabe se expressar. E ali vem uma deficiência do mercado, André. Lança uma enquete aí nas tuas redes sociais e coloca ali, eu tô contratando 3 users de APS. Pago X por mês. uhum. Se tu conseguir um, os outros 2 eu pago o salário. Tu não consegue achar, porque não tem. Então, é por isso cursos de formação. Eu estou lançando um curso agora, 19 de maio, que é para a pessoa ter conhecimento de APS. E depois vai ter um curso avançado que é para a pessoa aprender a usar um APS. Os conceitos de utilização, operar a ferramenta, de fato. Então, beleza. Olhei para o RP. Beleza. Agora vamos para os inputs. Tem apontamento? Não tenho. Vamos começar com apontamento manual. Mas meu parque fabril ele é bem tecnológico, minha equipe é evoluída em termos de formação. Então vamos olhar um mês de mercado mais modernizado, digamos assim. Tem cabeamento, pode ser com Wi-Fi, vamos para a tecnologia. Implantei o MES. Tá bom, agora vamos fazer o seguinte, precisamos garantir o carregamento, né, André? Porque ainda está produzindo tudo certo e o produto não sair. Vamos botar a etiqueta RFID? Por quê? Uma coisa que é criminosa, André, eu parar minha fábrica final do ano, 3, 4, 5 dias para contar inventário, estoque. E tu quer ver como o Brasil é um país complicado? Tu coloca 3 pessoas para contar o mesmo estoque. A probabilidade de 2 delas trazerem a mesma quantidade é quase zero. Né? Uhum. Imagina 3. Então, assim,
O que eu vou falar é criminoso quase, cara, mas se fecha inventário por média e não por contagem real, porque se for, nenhuma das três bate. Porque etiqueta RFID? Existem cases famosíssimos no Brasil. O CD da Van, aqui em Barra Velha, Santa Catarina, que eles contam o estoque em minutos. Né? Então, assim, e outra, RFID também, se tu botar portais por setor, tu consegue acompanhar o trânsito da peça. Uhum. Eu já diria assim, a gente já tem que estudar o RFID para quando ele passar de um setor para outro, ele fazer o apontamento. Se eu não estou preocupado tanto em todas as máquinas, né, eu vou medir a produtividade da máquina gargalo, por exemplo, não quero medir, porque vamos falar assim, eu tenho 200 máquinas no meu parque fabril. Aqui em Santa Catarina isso é muito comum. Se tu for só na Karsten, eu acho que a Karsten deve ter 200 teares, pelo menos, no mínimo. Isso é um setor. Os caras têm fiação, tinturaria, preparação, confecção, costura. Se botar na ponta do lápis, devem ter 2.000 máquinas. Tu não vai botar mesa em 2.000 máquinas. Uhum. Então, assim, coloca onde? Onde é gargalo. Onde tem que medir eficiência, onde vai fazer escoar a minha produção. Né? Nos demais pontos, por que não coloco RFID e quando passa do portal, eu dou movimentação no produto, troco o centro de custo, dou baixa no estoque intermediário. Então, assim, são formas de pensar diferente, porque o PCP não tem mais tempo de estar na fábrica olhando atrás de peça. Eu venho de uma política de empresa que diz assim, o PCP tem que estar na fábrica. Hoje eu já não penso assim. Eu penso assim, o PCP está na fábrica porque ele não tem tecnologia, não tem processo e não tem método. Se ele tiver tudo definido, eu posso operar a minha planta lá da Eslováquia, da China, de onde eu estiver. Era-se o tempo que se o profissional de PCP ele saísse de uma empresa num dia para visitar um cliente ou qualquer outro tipo de empresa, a empresa parava. Tu pode verificar, né? Tu vai em muita empresa e pede que profissional da empresa tem celular da empresa. Tu vai ver que são 3 tipos. O comercial, que é obrigatório, a função dele é ter contato. O coordenador de manutenção, porque esse cara, o purgatório dele é na Terra, e o profissional de PCP, porque ele trabalha mais fora da empresa apagando incêndio do que dentro da empresa, né? Sim. Então, eu digo assim, se o cara tiver tecnologia e método, ele não precisa estar na empresa mais. Eu penso que a pandemia, ela mostrou para muita empresa que produtividade não é estar dentro da empresa 8 horas por dia. Produtividade é não deixar a ponta solta. Uhum. Fiz o meu bem feito, né? Tá tudo certo, tudo encaminhado. Porque a gente olha para a demanda do dia a dia do PCP, o planejador que não está chorando de raiva, ele está pedindo a conta. Uhum. Né? E a gente tem que buscar criar profissionais muito bons por essa área. E eu olho por outro fator. Nós dois, André, temos quase a mesma idade, a gente é muito novo, né? Menos de 40 é muito novo. E a gente vem de uma geração que os nossos pais nos ensinaram a nunca desistir. Sim. E a gente peca pelo comprometimento. A geração que vem agora é uma geração que ela não tem muito esse perfil de agarrar o touro com a unha. No primeiro percalço que esse cara tiver, ele vai pular fora. Então, tu pensa, eu tenho que estar preparando no PCP, não para minha empresa só, mas para a próxima geração de planejadores que vem. Eu tenho que falar assim, ele vai ter que ter uma condição legal de trabalho para que ele queira ficar aqui. Uhum. Porque tu não segura mais o profissional só por salário. O Brasil é o país que tem mais profissionais informais do mundo, certo? Tem MEI, Simples e outros tipos de empresa, startups. Ele é um país que ele tem muita oferta de emprego. Eu vou falar agora pelo Médio Vale da Jeca, onde eu estou situado. Hoje eu fico situado numa cidade chamada Pomerode. Você já ouviu falar dessa cidade, André? Não Ela conheço. é a cidade mais alemã do Brasil. Uhum. E ela fica ao lado de Blumenau. Sim. Então, tem 2 coisas que a gente faz muito bem aqui. A gente forma excelentes profissionais e faz excelentes cervejas. Né? Então, as 2 coisas são muito bem feitas aqui. E aqui a gente vê que tem muito emprego disponível na cidade e nas cidades da região. Então, aqui, o balizador não é mais ter emprego, é qualidade de vida no teu emprego. Porque a régua também sobe. Porque quando tu coloca uma PS na tua empresa, a régua do planejador ela sobe muito.
Uhum. É muito comum a empresa não ter mais gestor de PCP. O cargo do coordenador do servidor acaba ficando obsoleto, porque o key user, ele acaba absorvendo todo o processo para ele e ele vira o interlocutor. Ele não precisa mais de um escudo, porque ele vira o juiz da situação, porque é uma ferramenta gráfica que vai te mostrar todas as ordens da fábrica, prevenção de atraso, máquina quebrou, simula a quebra da máquina, ó, vai dar tantos dias de atraso, vai atrasar isso. Pô, tá definido. Vou terceirizar, não vou. Então, assim, o desafio que eu tenho hoje como consultor não é só trazer o que tem de mais moderno em tecnologia. Isso eu vou te falar, o site, aquele GPT lá, aquele chat GPT, ele faz isso melhor do que eu. Uhum. Né? Digita lá o que tem de mais moderno, ele faz. Uma das minhas principais características é abrir o olho de uma empresa, ou das empresas que eu passo, para o seguinte fator: a gente tem que estruturar o setor para que ele ande sozinho e para que a gente tenha perenidade. Por exemplo, hoje eu dou consultoria para uma empresa que é a Roden, que é uma fabricante de porta da América Latina. Pensa em uma empresa que fabrica mais de 6 mil portas por dia. É porta, né? E lá o desafio qual que é? Uma unidade é exportação, são 5 mil e poucas portas por dia. Ou seja, é a folha da porta, muitas vezes in natura, muitas vezes mais simples o processo. Uhum. Só que a outra planta, que fica em outra cidade, ela fabrica cerca de 900 portas por dia. Eu posso fabricar 900 portas diferentes uma da outra todo dia. Porque ela é mercado nacional, é construção civil, é varejo. Aí tu pensa, como é que eu vou planejar um grau tão grande de complexidade sem ferramenta? Uhum. E aí vem o processo, vem o passo. Eu preciso de processos bem definidos. Então, assim, hoje eu resumo o papel do consultor como esse: tá antenado em tecnologia, mas acima de tudo, olhando para como o mercado vai se desenvolver daqui a alguns anos em termos de formação de profissional. Eu não tenho formação em RH, em gestão de pessoas, mas eu tenho que sempre olhar para esse ponto. Pô, onde é que a empresa quer chegar? Aí começa aqueles estudos, né, André? Qual que é a faixa etária dos meus planejadores? Grau de formação? Ah, beleza. O cara busca continuar na empresa, ele pretende sair, porque tem aquele cara que quer ser promovido, tem um cara que só busca título, tem um profissional que quer comodidade, Uhum. tem aquele que entende que o PCP é um degrau para crescer para outras áreas, e eu acho esse profissional fantástico, Sim. porque ele vai dar vida para poder sair dali e para um destaque maior. Um exemplo. Né? Então, assim, eu fui planejador e eu sempre via como uma ótima forma ser consultor, né? Sim. Então, hoje é normal ainda ir para empresas e encontrar quadro de Kanban na fábrica. Eu não sou contra Kanban, tá? Só que eu acho que é uma ferramenta estática para gerir estoques de produtos contínuos e que não tem variação constante Uhum. de mix. Eu vejo quadro de hora a hora feito à mão, né? Eu vejo apontamento sendo feito em papel. Eu vejo máquina de manutenção, mas sem previsão de conserto ou sem o mecânico ter um prazo de reposição da peça. Tu vê muita deficiência, daí tu vai falar assim, como é que eu vou fazer um PCP funcionar se as áreas de apoio não me dão nenhuma informação? Uhum. Então, assim, o grande desafio é esse, é preparar todas as áreas. Então, assim, tem que conhecer um pouco de manutenção, tem que conhecer um pouco de compras, tu tem que sentar todo dia com o comercial e entender por que eles estão reclamando do atendimento, porque eu digo, a parte mais difícil é vender. Porque tem muita gente se prostituindo no mercado, então como é que eu vou vender? Ah, meu produto ele é o melhor. Ah, qualidade. Qualidade não se fala mais na venda. Ou tu tem ou tu não tem, né? Uhum. Ah, então onde é que eu vou ganhar? O PCP tem que ganhar em prazo e credibilidade. E outra, é receber um pedido em uma hora tem que dar um retorno para o cliente. Eu não posso esperar 24, 48, 72 horas. E ainda o prazo que eu vou dar é um chute. Tu concorda, André? Ah, eu vou chutar e com bastante gordura eu vou torcer para dar certo. Aí quando deu um dia para entrega, eu descubro que eu nem comecei a produzir o item. São coisas bem comuns. Então, hoje, eu diria para ti que a região do Médio Vale do Itajaí é uma região que ela está muito à frente no tempo dela em termos de gestão de PCP.
Porque a gente carece de uma coisa, né, André? Não existe faculdade ou universidade que forma planejador. Não. Não existe nenhuma cadeira que eu tenha conhecimento de um semestre que diga assim, tu vai conhecer PCP a fundo. Então, quem é planejador? O cara que foi forçado por uma empresa, o cara que caiu no setor e nem sabe por que tá lá. Tem um monte de engenheiro de produção que vira planejador, né? Uhum. E eu diria assim para ti, e tem aquele cara que ele cresceu na empresa, a empresa começou com 10 funcionários, quando chegou com 500 ele se viu sendo o gestor da área. Mas se tu pedir para ele quais são as melhores práticas de SNOP, ele desconhece o tema. Sim. Né? Hoje eu soltei uma charge no meu LinkedIn ali, né, com os dinossaurinhos lá, porque se tu hoje for para uma discussão a nível de empresa e tu começar a falar de sistema APS, de MES ou de RFID, tu não souber o que é, meu amigo, tu já ficou para trás. Porque eu não estou falando mais em informação, eu tenho 2 pós e um mestrado. Eu vou falar assim para ti, parabéns para ti, mas, cara, tu viu alguma dessas coisas na tua pós, no teu mestrado? Não, não vi. Então, tu te aprofundou em temas que não são tão relevantes no momento. Sim. Porque é comum tu passar por empresas, tem profissionais com altíssimo grau de formação, só que eles viram temas que são um pouco obsoletos para o momento. Eu diria assim, o grande foco é esse. Por exemplo, o André da Ápice vai estar organizando agora um evento em São Paulo, um encontro de PCP, Sim. que para São Paulo vai ser, cara, uma bênção esse encontro. As pessoas têm que ir lá para ver o que são cases de sucesso. Lógico, nos cases todo mundo vai falar a parte boa. Mas também vão ter pessoas que vão falar quais foram as dores do momento para instalar, para fazer aquilo funcionar. Essa é a parte divertida do case. Porque tu vai ver, ninguém vai falar só que são flores. Isso que é legal, porque eles não têm o compromisso comercial de vender algo. Eles vão lá para falar assim, ó, faz que dá certo, mas te prepara que no caminho tu vai cair muito. Né? Então, esse evento do André é um evento incrível. As empresas de APS, elas costumam fazer bastante eventos corporativos, né? Então, por exemplo, teve um evento recente da NEL em Porto Alegre, vai ter um evento agora em Joinville da PS3. Então, essas empresas, elas vão divulgando o software. Só que tem muita gente que chega lá e olha e não sabe o que está acontecendo. Por isso que eu digo assim, eu uso hoje o meu LinkedIn como uma forma de divulgar os benefícios disso, né? Então, se o profissional tiver mais interesse, ele vai lá, me chama, Rodrigo, vamos conversar e tal. A gente senta e conversa, a gente explica. Eu não vendo software, eu não vendo APS, eu não vendo MES, eu não vendo nada. Eu vendo consultoria, né? E eu diria assim para ti, é o caminho para essas empresas. Não tem como tu fugir disso mais hoje. Tu não consegue mais fugir. Tu é da mesma época que eu, né, André? A gente começou a estudiar passando fax nas empresas, né? E se alguém não souber o que é um fax aí que tá assistindo o vídeo, só dá um Google aí que vai descobrir o que é um fax, né? Para confirmar pedido. A gente hoje hoje a gente chega num ponto que a gente não usa mais papel, né? E daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que a gente talvez não use mais computador, a gente talvez use algo mais moderno do que isso. Mas hoje eu diria para ti que boa parte da gestão do que eu faço está aqui, é celular, né? Então assim, tu pega MES pelo celular, relatório pelo celular, Power BI pelo celular, tudo ali dentro. Tu não pode mais, eu diria assim, o apontamento teria que ser de hora em hora. Se tu conseguir ele de minuto em minuto, perfeito. Eu tenho opinião. Eu tô indo em empresas agora que o diretor da empresa coloca na sala dele uma TV 39, 60, 80 polegadas, como for o tamanho, e coloca um MES que ele é flutuante. Ele, de hora em hora, ele coloca as 10 ou as 20 máquinas com a pior produtividade. E ele vai vendo, ele vai vendo. E embaixo um resumo da semana das máquinas que estão com a pior produtividade. Isso é uma gestão inteligente, porque ele tem em questão de ciclos muito rápidos e minutos, tudo atualizado. E esses caras costumam fazer o seguinte: a máquina está parada de manutenção. Passou de tantas horas, escala, 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 até chegar no diretor. Isso é uma gestão inteligente. Tenho uma opinião. Muita reunião não é benéfico para nenhuma empresa. Tá bem comum agora, André, ir nas empresas e as salas de reuniões, as mesas serem altas e não terem mais cadeiras. E voltou uma prática que é meio antiga. Tu não pode entrar com o celular mais na sala de reunião. Uhum. Porque o foco é assim, 15 minutos de reunião, máximo 20,
senta, mata e sai para tratar. Aquelas reuniões longas de 1 hora, 2 horas, 3 horas, que tu caçava culpado, isso acabou. Isso também não tem mais tempo. Então, isso é uma coisa também que eu meço. Eu vou numa empresa, tem reunião. Tá bom, quanto tempo? 15 minutos, perfeito. É 1 hora de reunião, Rodrigo, não, reserva à tarde, que hoje eu nem vou. Se é para eu sentar 4 horas numa reunião, tu concorda comigo, André? Nenhum aluno é produtivo 4 horas numa sala de aula. Imagina um profissional. Ninguém é. Imagina um profissional numa empresa que tem que entregar resultado. Então, assim, tu viu, eu estou te falando práticas, né? Não estou te falando ferramentas. Sim. Esse é o nosso papel. Então, o que tem de mais moderno? Gestão. E é para isso que as empresas me contratam hoje. Eu vou comprar uma PS. Rodrigo, eu não consigo gerir um projeto desse. Meus profissionais estão com atividade já ocupando o tempo deles. Tu faz a gestão para mim? Faço. Tá, tu vai fazer o quê? Tudo. Eu vou gerir equipe de projeto, engenheiro, PCP, compras, almoxerifado, expedição. A gente vai montar todos os processos para que tudo funcione de forma a alimentar uma PS. Né? Rodrigo, mas eu queria conhecer MES, tá bom? Vamos olhar o teu produto, vamos olhar a tua empresa. Tá bom, que empresas de MES têm MES nesse tipo de produto? Essa. Vamos lá visitar. Mas a empresa não abre. A gente dá um jeito. Precisaria conhecer, trocamos uma gentileza, tu me recebe hoje, eu te recebo depois, troca experiência. Mas o cara é meu concorrente. Ele também quer saber o que eu estou fazendo. Troca experiência. Sempre muito transparente, né? Esse é o papel da consultoria, da Tríplice Consultoria hoje. É ir nas empresas fazer gestão de projeto. Porque, que eu te falei, o projeto tem um começo, meio e fim. Só que esse fim, ele é contínuo. Terminou a parte de entrega do projeto, por exemplo, eu estou num projeto hoje que a ANEEL fez Go Live, entregou. A Roden, que é a minha contratante, ela sabe que eu vou ter agora 1 ano de maturidade. Eu vou maturando todo mês o processo até eu ter passado por um ciclo anual de altas e baixas de volume e eu tenha conseguido definir regras precisas. Sim. Fora que nesse meio tempo, o APS mostra o seguinte: Tripes, me traz uma consultoria Lean para refazer o meu fluxo do processo. Traz uma equipe de consultoria para fazer um Lean Office na minha empresa, porque os processos burocráticos estão engessados. Beleza, vamos trazer um especialista em cronoanálise. Cara, beleza. Tá bom, agora é o seguinte, a gente tem carregamento e meu processo é muito lento. Então vamos trazer uma empresa de logística especializada em carregar cargas complexas. Como é que eu vou fazer a cubagem do meu caminhão? Eu tenho carga sobreposta, não tenho? Todo esse processo. Vou estocar madeira, vou estocar produto, vou estocar. Tem vida útil, tem FIFO. O que eu vou fazer dentro desse processo todo? Isso a gente tem que vir e pensar, porque eu te garanto, quem está no dia a dia não consegue tirar a cabeça para fora para respirar e pensar a solução. E quando essa pessoa sai para gerir um projeto, o que ela fazia começou a pegar fogo, porque ninguém mais está fazendo. Então, basicamente essa experiência que eu tinha passado nesse nosso bate-papo, André. Hoje, uma empresa que vai investir em tecnologia, não é porque eu vendo consultoria, porque existem N consultores melhores do que eu no mercado. Né? Existem empresas incríveis de consultoria. A Produtari é um exemplo. É gigante a Produtari. Tu vai buscar profissional para te ajudar a gerir isso, porque se tu quiser excelência no resultado, tu não pode ficar com solução caseira. Não que as pessoas que estejam lá não sejam competentes, mas o processo de implantação é sempre esse. Eu não posso piorar o que eu já tenho. Eu não posso ter uma queda para depois voltar. Essa história que o gráfico sempre tem que cair para evoluir, me desculpa. Isso é bonito em livro. Não no bolso do dono. Sim. Se falar para o dono, não, a gente consegue traçar um plano sem perder dinheiro, sem prejudicar desempenho de entrega e sem gerar estresse para o cliente. Então é isso que eu quero. Então, assim, eu não vou fazer isso e isso. Eu vou fazer assim, eu vou crescer de forma linear para ti. Talvez eu tenha alguma queda pequena no processo, mas vai estar melhor do que estava antes, já no processo. Sim. Esse o conceito. Então, Rodrigo, vem visitar minha empresa, vou montar um plano de negócio. Eu já te digo, André, eu não vou de graça. Porque eu não vendo produto, eu vendo know-how, né? E tu não conversa com as pessoas de graça. A menos que seja para disseminar conhecimento, que a gente está fazendo hoje. Sim. Então, assim, hoje tem de mais moderno, gestão. Em cima de quê? APS, MES, RFID.
Tem outros termos que se usa na IoT, tem um monte de ferramentas de mercado que pode usar, né? Mas eu diria assim, o básico do básico. Começa com uma consultoria e uma equipe de Lean. Primeira coisa, limpa a tua fábrica. Limpa ela. Porque existe uma teoria, André. Deixou um espaço do vazio numa fábrica, no outro dia alguém encheu de coisa. Pode ver. Quando eu mexi em layout, o dono dizia da empresa que trabalhava, Rodrigo, vamos comprar corrente cone. E botar uma placa bem assim, proibido depositar materiais nessa área. Porque se tu não cercar, no outro dia, tu nem reconhece que tu pintou o chão daquela área. Tu limpou, que tu vai botar uma máquina, capaz de uma equipe de mudança de layout e falar, tá, onde é que tá o espaço? Porque alguém ocupou. É a teoria do espaço vazio. Se deixou uma área vazia, alguém vai ocupar. Então, hoje é isso, porque o mercado está muito rápido, as demandas elas estão cada vez mais urgentes, os lotes estão cada vez menores, os produtos estão cada vez mais complexos, né, customizados, eu diria. Eu dou um exemplo. Um carro, em 1960, 70, talvez ele tinha o quê? 2, 3 mil metros de fio, se tinha isso. Hoje eu não sei quantos mil quilômetros de fio tem um carro, mas ele é totalmente eletrônico. Né? É muito mais plástico, muito menos metal. E os componentes são cada vez mais precisos, né? Então, assim, eu me coloco no lugar de uma empresa que fornece para a indústria automotiva. Eu vou atrasar um produto que vai ser usado daqui a 2 dias numa linha de montagem. Imagina a ginástica que aquela empresa tem que fazer para virar uma linha, para tentar puxar material de um segundo fornecedor homologado, e quando ela não consegue, ela diz assim, tá bom, eu vou parar e tratar a linha parada para mim. Pô, mas se eu tinha uma APS, eu consegui ter visto isso antes e avisado a montadora, ó, posso fazer entrega parcial, não posso? Hoje é isso. O que tem de mais moderno é isso. Ou como fornecedor, aí tu deixa o estoque de segurança tão grande, né, que não, passa a não ser viável mais fornecer para a montadora. E eu te digo assim, estoque não é bom para ninguém, né? Porque eu vou te falar assim, eu vou usar a montadora como exemplo. Os carros, eles sofrem facelift direto, né? Tu olha para um carro, ele muda todo no farol, para-choque. Imagina, eu vou lá e fiz um estoque de farol de carro. Aí a Mitsubishi chega amanhã para mim, ou a Hyundai, ou a GM, diz assim, eu vou mudar o modelo do estoque, do farol. Tá, mas eu botei 50 mil desses no estoque. Cara, eu não fabriquei 50 mil no modelo todo no ano. Ah, mas a previsão de venda muda, a peça muda. Então, assim, eu lembro de trabalhando na Rudolf, eu não lembro o ano, e chegou para mim um pedido de peças para o Monza. Porque o governo brasileiro exige que durante X anos tu mantenha peças de reposição de determinado produto. Sim. Mas para te ver, a gente não tinha estoque. Então, um pedido fechado, exclusivo, tu vai fazer uma reposição. Agora, eu manter estoque de tudo, em primeiro lugar. Quando é para veículo, muita coisa é metálica. Isso oxida, isso sofre deformação com o tempo, isso consome embalagem. Uma caixa de marfinite para botar dentro peças da linha automotiva custa de 20 a 30 reais. Tu não vai estocar caixa vazia na tua empresa. Tu pode ver, se tu comprasse hoje, vamos falar que tu, André, fornece para Bosch em Campinas. Tu vai lá e tu compra 1000 caixas de marfinite. Já forneci, já, né? Tu compra 1000 caixas de marfinite. Tu põe tua logo bonita, André, tudo bonitinho, André Consultoria, tudo certinho, e tu manda. Tu nunca mais vê essas tuas caixas. Porque lá no CT de distribuição da Bosch, de outra empresa, todas as caixas são de cor azul. Tu só botou tua logo. Tu vai receber caixa da Magnete Marelli, do João da Esquina, da Samote. Tu vai receber caixa de todo mundo. Talvez numa sorte da vida tu vai ver uma caixa toda de novo. Mas vai ser difícil. Né? Porque o primeiro caminhão que chega, ele coleta e vai levando embora a embalagem. E a montadora trabalha com milk run, então ela diz assim, ó, hoje eu vou coletar 500 caixas, eu vou te entregar 500 caixas vazias. Ah, não, mas o pedido que eu tinha era de 1000 caixas. Cara, tu vai entregar o que eu te entregar de caixa vazia. O pedido tava lá, mas não vou levar tudo. Aí pensa, tu vira refém da embalagem. Ah, agora não, mas o produto é meu. Então a embalagem é minha, eu vou começar a gerir, por exemplo, eu sou uma empresa moveleira, minha embalagem é papelão. Então, beleza, eu vou gerir minha embalagem. Aí chegar lá, esqueci de comprar a embalagem. Ou deu furo de estoque, ou molhou, porque chegou o material, deixaram fora no pátio, deu uma chuva dessas de verão e molhou o meu material. Tudo a logística é muito dinâmica.
Então, por isso eu digo, primeiro, ajusta a tua fábrica. Layout, estoque, armazenamento, posição dos recursos no parque fabril, porque eu tendo tudo em linha, o Preactor, quando subir as horas, vai mostrar, opa, aqui tem gargalo, aqui não tem. Beleza, vamos entrar com o MES. Entramos com o MES, começou o apontamento. Ah, deu certo o apontamento. Beleza, agora vamos ver a movimentação com a RFID. Opa, a peça transita e tal, eu consigo ter em cima disso um tempo de atravessamento preciso, porque imagina assim, André, do portal A, o material passou dia 20. No portal B, ele passou dia 24. Opa, então, se todas as peças estão nessa escala, meu transit time ali é 4 dias. Eu começo a ter ação, all-in, eu preciso que esses 4 dias virem 3, virem 2. Tu trabalha em cima de dado, né? Hoje eu coloquei ali numa postagem que eu fiz, que são 5 os fatores que determinam a questão de evolução em tecnologia para uma empresa, né? Um é produtividade, o outro é redução do índice de erros, então não pode ter operação manual em processo de gestão, integração entre áreas, ou seja, tu não trabalha mais para o teu setor, tu trabalha com a empresa. Sim. E quando, eu sempre digo assim, se o PCP não está na festa de final de ano de uma empresa, aquela empresa é caótica. Tu tem que ser convidado, né? Tu não pode falar assim, meus caras não te convidaram porque tu é do PCP, né? Tomar decisão baseada em dado, tu não se baseia em feeling, tu se baseia em dado e controle de custos, né? Tudo é custo, tudo. Hoje, eu sempre digo assim, tá, tem 100 mil para entregar no final do mês que vai atrasar. Tu consegue recuperar 50 mil. 50 mil vão atrasar. Tem 10 clientes. Quem tu vai atrasar? Ah, eu tenho cliente com prioridade, eu tenho cliente que é meu amigo do peito, o outro é padrinho do meu filho. Ah, não, mas esse produto aqui me dá uma margem de lucro de 25%. Vai. Né? Em cima do que eu vou basear? Em cima de feeling, de sentimento ou de dado estatístico que vai me falar qual o processo, né? Sim. Então, assim, hoje, quando a gente fala nesse processo, ali, eu fiz um levantamento há um tempo atrás, em cima de um material publicado por uma revista americana, e de tudo que se investe em tecnologia, André, de tudo, as empresas elas vão lá e dizem assim, ó, 77% dos ERPs do mundo, ou eles são TOTUS, ou são SAP, ou são base Oracle. Uhum. Né? Só que tem uma coisa que é curiosa, né? De tudo que se investe em tecnologia no mundo, só 4,8% é para a indústria. Para te ver, se investe mais em serviços, se investe 11,4% do material de tecnologia. Então, tu vê como precisa ser assertivo o software que tu compra. Sim. Porque daquele orçamento que a empresa se dá, 4,8% é para ti comprar alguma coisa para o PCP. O que vai ter impacto na fábrica, né? E aí tu vai falar, isso é quanto? Isso fica em torno de 52 mil reais por ano. É a média, né? E aí tu diz assim, pô, por que tu fala isso, Rodrigo? Porque quando eu vou falar para uma empresa comprar um software, é bala de prata. É um tiro para matar um lobisomem. Tu não tem muita escolha de falar assim, não é um pote que tu fica tirando dinheiro, porque assim, tu compra um sistema e tu errou na escolha. Uhum. Talvez tu vai ter uma segunda chance, que é muito raro. Tu errou a segunda, aquela empresa ela fica tão traumatizada que ela não investe mais em tecnologia. Sim. Ela incha o número de pessoas, mas ela não investe em tecnologia. Então, esses dados são importantes. Uma empresa que presta consultoria, ela tem que ter essa noção. Então, quer dizer que 4,8% de tudo que se investe em tecnologia é para a indústria. É só isso. Isso não é nada, tu concorda? Sim. Bom, eu não sei se eu satisfiz suas curiosidades, André. Com certeza. Mas acho que é esse o caminho. Então, é saber onde se pisa e sempre ter uma frase que eu levo comigo para a vida que é o seguinte, né? Eu nunca posso criticar uma empresa por pior que ela esteja, porque se ela chegou até ali, muita coisa ela fez certo, né? Então, e o lema da consultoria é esse: eu nunca posso piorar o que já tem. Ah, mas tem que dar um passo para trás para 2 para frente. Conversa fiada. Tu tem que dar 2 passos para frente, né? Nem que seja um de cada vez. Uhum. Mas pior do que tá ali, tu não pode fazer. Tu só pode melhorar. E tudo se baseia em conhecimento de causa. Que eu te falei antes, né? A cultura, ela não se compra, ela se cria. E existe uma outra frase bem célebre que diz que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã.
Sim. Se tu não trabalhar a cultura, tu pode vir com o melhor plano de manhã cedo para trabalhar, que os caras vão te moer e tu não fez nada. E tu entrou na rotina. E se vale uma última dica, opinião do Rodrigo, indo para os seus 40 anos de idade quase. Um consultor, ele não pode ficar internado numa empresa 22 dias por mês. Porque ele passa a ser parte do problema. Sim. Ele tem que sair, ele tem que ficar home office, ele tem que arejar a cabeça, ele tem que visitar outras empresas, ir para esses eventos que as empresas organizam, para conhecer o que tem de mais moderno e muito para fazer o network. Né? Se toda pessoa que faz faculdade ela soubesse que o menos importante da faculdade é a teoria e que o mais importante é o network, as pessoas iam mais para conversar do que para decorar livro. Tu concorda? Sim. Hoje à tarde eu fiz uma live com uma educadora de uma faculdade aqui de Agudos, que é próxima a Bauru. E a gente estava falando bastante disso, né? Porque com esse negócio da inserção dos cursos EAD e tudo, os alunos não estão entendendo, eles estão perdendo esse conceito e eles estão achando bom estudar de casa, mas eles estão perdendo essa relação do network, né? Que é muito importante. Que é o principal, na minha opinião. Então, O que a gente está fazendo hoje é uma troca. sim. Eu tenho que falar assim, mas o Rodrigo falou tudo que uma consultoria faz. Eu falei, a gente nem era em uma superfície. Tem outra, a gente vai pegar o que a gente falou agora, o André vai falar, vai montar um plano, vou fazer isso na minha empresa. Aí vai chegar lá, tá, mas como eu vou fazer? Uhum. Né? O que eu falei, tá em um monte de página na internet, tá em um monte de livro de literatura consagrado. Ele vai falar, pega o livro A Meta, lê os princípios da Toyota, né? Tá ali no mercado, eu não falei nada de novo. Né? Lê a sua página, pronto. Né? Vai lá e te atualiza. Sim. Eu te digo assim, André, eu pesquiso muitas páginas dos meus concorrentes, tá? Eu leio o tempo todo elas para saber o que eles estão fazendo. Por que isso é saudável? Porque eu tenho que estar um passo na frente deles. Quer um exemplo? Esses dias eu fui fazer uma postagem e o cara que faz as ilustrações para mim se atrasou. Aí não deu uma hora, tipo assim, o meu concorrente, não digo que é concorrente, foram lá e fizeram a postagem que eu queria fazer, mas do jeito deles. Mas era o mesmo tema. Eu mandei pro meu ilustrador e falei, cara, olha só, perdemos o time. Meu, ele não sabia como se desculpar. Mas como é que eu sabia que o meu concorrente estava com a mesma ideia que eu? Eu não sabia, mas a gente estava tão antenado e buscando a mesma coisa que casou ter a mesma ideia. E quantas vezes não acontece isso? Tem gente que diz assim, pô, Rodrigo, mas eu vi uma postagem similar em outra página. Eu não consigo seguir todo mundo da minha rede social, o LinkedIn deve ter mais ou menos umas quase 3 mil pessoas, é pouco. Tem rede social de cara que eu sigo, o cara tem 300 mil seguidores. Mas aí esse cara, ele já tem uma equipe que monta material para ele, conteúdo, ele tem profissionais que escrevem para ele, é diferente. E eu não posso me basear por ele. Uhum. O meu conhecimento é bem direcionado. Quer entrar no meu LinkedIn, vai ter informação sobre MES, sobre APS, sobre Appcenter, sobre PCP, né? E agora eu vou começar a postar alguns vídeos sobre o dia a dia do que precisa ser visto no PCP. É uma outra etapa que eu estou fazendo. Então, assim, são momentos que a gente vai vivendo e vai amadurecendo. E essas trocas que a gente faz, André, elas são ricas porque hoje o meu maior alcance é em São Paulo. Quando eu faço uma postagem que ela bate 30, 40 mil de impressão no LinkedIn, se eu for ver ali, 30 e poucos por cento é São Paulo. Sabe qual é a segunda região do Brasil que mais consome meu material? Manaus. Quantos clientes de Manaus? Tem. Mas em Mostra eu teria uma zona incrível de exploração de conteúdo Sim. direcionado, né? Então a gente tem que pensar, opa, eu tenho que ter material online para esse pessoal consumir. Porque nem toda consultoria presencial. Então, eu espero que com essas conversas que eu abra mais caminhos em São Paulo, Uhum. né? E me coloco à disposição para, se no futuro a gente precisar fazer uns bate-papos ou uns fóruns, e a gente tiver conhecimento para contribuir, a gente se põe à disposição para isso. Sim, com certeza. É a primeira de muitas, né? Os dois Perfeito. ganham aí. E vamos, como lema do meu canal, sempre crescendo. Sempre crescendo. Perfeito, então. Show de bola, Rodrigão. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, tudo. E aprendi muito aí.
né? Me atualizei muito no mercado também, né? A gente vive numa outra área do Brasil aí, onde muita coisa é um pouco deturpada até, né? Que acha que o São Paulo tem um pouco da arrogância, né? O paulistano tem um pouco da arrogância e muitas vezes menospreza, né, o que vem de baixo, né? E você vai ver, tem muita coisa muito boa, muito forte, né? E muito bem estruturado, como a formação de todos vocês aí. E agradeço mais uma vez aí pelo seu tempo, foi um grande aprendizado. Perfeito, te agradeço. E a Tríplice Consultoria está à disposição para o que for necessário. Show de bola. Obrigadão, Rodrigão. Obrigado. Deus, bom descanso aí. Igualmente. Falou.